Muito gentil, muito obrigado. Amigos, bom dia. É uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos e quando Marisa nos convidou e informamos que hoje era a data do nosso aniversário, disse, você quer mudar? Eu disse, absolutamente. Esse é o maior presente que nós possamos ter em relação a uma comemoração, estando juntos, reunidos com corações amigos, para estudarmos Jesus, né? Isso não tem, acho que não tem presente maior do que esse. Muito bem, nós vamos falar, então, como já anunciado, a respeito de não saiba, do capítulo 13, não saiba que sua mão esquerda, aliás, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Claro, este é um conceito de caridade de Jesus e nós, antes de adentrarmos diretamente nas mensagens dos Espíritos, porque a parte 2 é exatamente o ensinamento dos Espíritos, as suas comunicações. Nós gostaríamos de falar um pouquinho do ponto central, até porque é exatamente isso que as comunicações espirituais tratam, que é o aspecto da caridade. Esse ensinamento de Jesus, né, que é o título do capítulo 13, ele é de extrema importância para os que possuem a consciência de que o bem é o único meio para o aprimoramento de cada um de nós. Vale lembrar que nós todos, sem exceção, somos criaturas caridosas, em potência e não diríamos apenas mais em potência. Por que isso? Porque no nosso nível de desenvolvimento como espíritos que nos encontramos no momento, apesar de considerarmos, obviamente, que a evolução ela não é em caráter de igualdade, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então não poderia se dar por igualdade. Evoluímos, então encontramos várias sociedades, umas evoluem um tanto mais na inteligência, outras evoluem muito mais no sentimento, assim, ou seja, há todo um equilíbrio diante de criaturas que sejam semelhantes e, como já dissemos e repetimos, não iguais. Mas o nosso nível de desenvolvimento atual é um nível que é considerável e precisa ser valorizado. Até porque já chegamos na condição de espíritos em expiação e provas para a questão de espíritos em regeneração. Então já saímos de aspectos primitivistas, fomos para este segundo estágio chamado, então, considerado de expiação e provas, e estamos adentrando, né, repetindo a questão de espíritos regenerados, que não são espíritos bons, completamente evidente. A regeneração, por si só, já nos traz a informação, nós estamos nos regenerando. Ou aquilo que, por exemplo, há bem pouco tempo atrás nos chamaria muito pouca atenção, ou sequer tivesse qualquer valor, hoje já tem a capacidade de nos indignar e também de fazer com que nós nos movimentemos para agir de forma contrária quando os aspectos apresentados sejam de prejuízo nosso ou de prejuízo da sociedade e de criaturas com as quais nós sequer conhecemos, sequer tenhamos qualquer tipo de contato. Isso é de uma importância fundamental. Exatamente mostra-nos que, potencialmente, a questão da caridade absoluta está inserida em nós e este exercício vem acontecendo gradativamente, até porque a natureza não dá saltos. O processo evolutivo não é aos saltos. Ninguém tem o seu livre-arbítrio agredido, e mesmo quando a criatura possa sofrer de uma reencarnação compulsória, ela está sendo abençoada por Deus no sentido de promover um processo, o que não é um processo que se dá de uma maneira com grande quantidade de espíritos, mas a divindade vai proceder para com esta criatura um processo de proteção, por vezes, dela mesma. O que, então, nos mostra que a questão das nossas escolhas, etc., e a maneira de nós nos conduzirmos na nossa existência, ela é altamente respeitada. E, grupalmente, nós estamos cada vez melhor. Ou seja, tão logo seja o motivo, o ponto da criação nossa, nós temos como um carimbo genético, então, todas as potencialidades do espírito, né, herdadas da divindade, geneticamente inseridas em nós, porque não temos terminologia diferente para esse tipo de analogia, e naturalmente comunicada para todos nós por Jesus.
quando ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Fantástico. E este processo desse exercício está na caridade, que é literalmente o amor em ação. E foi por isso mesmo que o próprio codificador colocou, né, neste fundamento central do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, salvação do quê ou de quem? De quem? De nós mesmos. Do quê? Dos nossos pontos de vista equivocados, dos nossos preconceitos, das nossas atitudes equivocadas, dos nossos pensamentos ou dos nossos pontos de vista, etc., e assim sucessivamente. Então, veja, e esta questão da salvação está no exercício, considerando que o próximo, para facilitar a nossa condição de exercitar o bem, de exercitar a caridade, o próximo é a nossa ponte para com Deus, porque é através dele que nós chegamos na divindade. Até porque nós sabemos pelos ensinamentos do Cristo que devemos procurar exercitar o amor a Deus sobre todas as coisas e um segundo mandamento igual a este, o amor ao próximo como a si mesmo. Como Deus ainda nós não racionalizamos, ou sentimos, mas não temos ainda racionalização sobre a divindade, com o próximo nós racionalizamos. E é através desse exercício para com o próximo que Emmanuel, então, vai dizer, e repetimos brilhantemente no livro Pão Nosso, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele afirma que o próximo é a nossa ponte para com Deus. E a caridade, nós sabemos, ela é contagiante. Por que ela é contagiante? É simples de entender. Ela possui o poder de despertar nas criaturas os exemplos de amor em favor do próximo. Por que ela é contagiante? Porque ela estando inserida em todos nós, há um processo, nós não vivemos isolados no planeta, nem sequer no universo, em todas as dimensões nele existentes. O contato entre nós é permanente e, logo, como este contato está inserido em todas as criaturas pela sustentação que a divindade nos dá, porque somos sustentados pelo amor de Deus, obviamente vivemos, né, como o André Luiz coloca de uma forma simbólica, num verdadeiro mar. Né? Tenhamos consciência disto ou não, este mar seria, então, as questões da sustentação do amor de Deus para todos nós. Tenhamos consciência ou não, repetindo, a condição do próprio exemplo de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que o peixe está no oceano e não tem consciência de que aquele líquido onde ele vive lhe dá a vida, a sustentação e tudo mais. Tendo ou não tendo consciência como espíritos a respeito desta realidade, continuamos e somos, né, eternamente ou imortalmente sustentados na divindade. Então, essa ligação se dá de maneira automática. E conseguimos, com qualquer ação, qualquer movimento, por mais simples que seja, contagiar o semelhante. Basta verificar, por exemplo, o que acontece com campanhas públicas para socorrer vítimas de calamidades ou, às vezes, eventos de menor proporção. As pessoas se movimentam. Isso significa o quê? O contato, a condição da vibração e da evolução que nós estamos nos inserindo. Não é? Estamos, claro, ele é de uma maneira integral, como dissemos, nem poderia, mas é o que está acontecendo, cada vez movimentando mais essas nossas capacitações que estavam em potências e hoje já estão em estágio de evolução. E ela não rende, claro, a verdadeira caridade, desde quando ensinado por Jesus nos seus ensinamentos, ele diz o seguinte: ela não rende aplausos nem reconhecimento, mas que nos faz sentirmos úteis, cheios de ânimo e força, exercitando anonimamente o fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Isso é fantástico, é sensacional, e Jesus vai nos ensinar a respeito quando ele diz: não procure receber o seu galardão, por isso não saiba a sua mão esquerda o que a direita está fazendo. Ou seja, é a questão de fazer, porque caridade é postura, não é momento. Claro que esta ligação que estamos aqui, ela acaba fazendo o quê? Proporcionando, sendo um ponto de referência
para que nós possamos dar continuidade nesses exercícios que praticamos quando reunidos numa casa cujo objetivo é a evangelização do ser, mas é referência, porque é no dia a dia, é na relação familiar, que é a primeira sociedade que nós aportamos, a relação na sociedade, criaturas desconhecidas, aquele sujeito, por vezes, enfermo no trânsito, porque é o que nós encontramos muita enfermidade, a começar no próprio movimento, né, de estradas e ruas, etc., é procurar, claro, agir como espírita, e essa ação não é, claro, aplaudir o desequilíbrio, mas, em primeiro lugar, orar e procurar fazer o melhor para aqueles que vivam, de uma maneira ou de outra, ainda inseridos em alguma enfermidade. Lembrando que a maior caridade que possa ser feita é a educação. Por isso que as propostas das casas espíritas é buscar, oferecer o estudo, para que nós, nos educando, nós possamos efetivamente conhecermos-nos mais e, com isso, gerenciarmos mais a nossa vida. Aquele que se conhece menos tem menor poder de gerenciamento sobre si próprio e acaba sendo movido pelas emoções. E é exatamente a proposta do Cristo como educador. Tanto é que ele aceitou o único título que foi de mestre, que é impressionante, né? E o mestre faz o quê? Educa. E por isso que ele diz que o educador ele tem que ter uma posição adequada, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Isso é caridade, né? Tanto é que ele mostra-nos, numa das grandes passagens de Jesus, quando ele atende aquela moça que os sexistas da época colocam à sua frente como adúltera, sem apresentar o adúltero, quando a lei exigia a punição do adultério. Logo, eram dos envolvidos, mas o sexismo colocava apenas a moça. E nós conhecemos toda a passagem e verificamos o momento sublime de caridade que Jesus coloca no final daqueles momentos angustiantes para aquela criatura, quando ele diz, tão pouco eu te condeno. Porque ele pergunta antes, aonde estavam aqueles que a condenavam? E todos haviam se retirado pelos motivos já conhecidos e óbvios. E ele diz, tão pouco eu te condeno. E aí, como educador que disse, vai e não erres mais. Isso é caridade. É o processo de dar norte para a criatura, que é a proposta do Evangelho, e nos dar norte, e com isso nós nos administrarmos melhor. Então, diante de infortúnios ocultos, a caridade vai, sem sombra de dúvida, abranger as nossas relações com o semelhante, seja quem for, e esteja na posição em que estiver. Nós sempre podemos doar o quê? Amor. Não nos custa nada, não é? E é de um pequeno esforço. Compreensão. Procurar entender aquele que está enfermo na ignorância. Respeito às criaturas, independente de suas origens, das suas preferências e qualquer outro detalhe que não esteja de inconformidade com aquilo que, de repente, nós adotamos como correto ou incorreto. Respeito às criaturas e o calor humano. Todos nós temos essas possibilidades. Todos nós. Não há uma criatura no planeta que não tenha capacidade de amar. Não há uma criatura. Nós vemos, por vezes, na história, grandes ditadores, não líderes, mas grandes, porque a liderança é um outro processo, grandes ditadores, que se não tinham respeito e amor por pessoas, tinham respeito e amor pelo seu pet. Que é impressionante. Nós temos necessidade de amar. Por isso que... Por quê? Porque nós somos amor, em essência. É necessidade. Da mesma maneira que nós temos necessidade de crer em algo que nos é superior, sem que para isso nós tenhamos capacidade de entendimento suficiente do que seja. E é tão impressionante verificar isso, que nós
mesmo que as criaturas que ficam na posição materialistas acabam atendendo à sua necessidade de natureza genética, porque acabam acreditando na matéria. Ou seja, é tão importante entender esses aspectos. E doar-se de uma maneira integral dentro das nossas possibilidades. Jesus vai nos mostrar em aspectos simples, por exemplo, a questão do óbolo da viúva, que nós verificamos que várias criaturas que lá se encontravam no templo eram as criaturas abastadas e davam daquilo que era o supérfluo, inclusive com a intenção de serem vistos pela coletividade. Enquanto aquela pobre viúva, próximo da linha da miséria, leva lá algumas pouquíssimas moedas e de valor praticamente sem consideração, mas tira daquilo que lhe é essencial. E Jesus vai exatamente alertar esses aspectos de que a posição daquela criatura de desprendimento daquilo que possuía, tinha maior valor do que tudo aquilo que estava sendo dado, porque ela colocava em termos, em valores espirituais, ela se desprendia. Esse é o grande ponto. Não é minha, porque o que de fato nos pertence, senão a oportunidade de ser melhor para o semelhante, sendo melhor para nós mesmos neste exercício de relacionar-se. Por isso que não é a questão de convidar, como um dos ensinamentos de Jesus, os pobres e os estropiados, é o dar sem esperar retribuição. Jesus colocava de forma, às vezes, muito simbólica esses ensinamentos desta relação para com a dificuldade do outro. Não é pegar os mendigos, as criaturas que nós desconhecemos nas ruas e colocar para dentro de casa. Não é exatamente isso. Há um simbolismo nesse aspecto. O que ele queria nos ensinar é que, nessa sua linguagem simbólica, é o convite que nós estendemos para desfrutar conosco aquelas criaturas que possam ser da nossa parentela ou da nossa amizade, que não têm condições, que são, por vezes, com menos capacitação financeira ou condições mesmo de conhecimento, para que desfrute conosco. Que é maior caridade do que exercitar, praticar o bem dentro da própria casa? Porque ser bom fora de casa é fácil, não é? Você já percebeu que na casa espírita é facinho ser bom? Todo mundo, a rigor, se olha meio assim, com olhar meio de peixe morto e com um sorriso automatizado. Até mudam o tom de voz. Olá, como vai? E a família? Tudo bem? Nossa, que alegria em te ver. Faça isso na hora que você chega em casa. Ah, mas eu moro sozinho. Ótimo, faça para os obsessores que estão lá te esperando. Mas faça isso. Entre em casa, diz que alegria, que eu não os vejo, mas estou feliz porque sou acompanhado. Olha que beleza, né? Porque aqui é fácil, sim ou não? Não tem um ditado no Brasil que diz, quer conhecer a criatura, coma 1 quilo de sal com ela. Que aí a gente vê, porque aquilo de sal, e a gente sabe hoje que tem que usar cada vez menos, por causa do processo hipertensivo, dura que é uma loucura 1 quilo de sal, não é verdade? E é no relacionamento. Então, é exatamente lá, na família que nós aportamos. Aliás, é Chico Xavier nos ensinando de forma simples e objetiva, de se Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nós reencarnamos numa sociedade pequena para exercitarmos o amor só com aquelas 5 ou 6 pessoas que nós nos relacionamos. Não precisamos reencarnar precisando amar toda a comunidade de Deerfield, por exemplo. Não é beleza? É fantástico. Tem exemplos assim incríveis. Se você mora em apartamento, então, você reencarnou e ainda só vai estender o seu amor para a vizinha ou para o vizinho de cima. Que é uma alegria. Não é verdade? Que é uma alegria. Não querendo ser autobiográfico, mas o fato é que eu tinha uma vizinha que ela usava saltinho de manhã, às 5h30, em cima do meu quarto. E aquilo era uma metralhadora, porque ela ficava arrumando a cama. Enquanto ela fazia isso, eu exercitava a caridade em mim mesmo, porque eu ficava orando por aquela criatura. Mas eu precisava solucionar um dia. Então, cheguei um dia para ela, toquei a campainha e disse, eu fui numa feira de calçados
e ganhei vários pares de sandálias. Aquelas que a gente já conhece, que eu não vou fazer o propaganda agora. É? Eu disse, e eu tenho uma que é o seu número, você gostaria? Por misericórdia, a criatura era inteligente e eu passei a salvar parte dos meus minutos a mais de sono. Você veja que Deus atende sempre, não é verdade? Mas é uma realidade. Caridade não é ficar, não é, numa condição omissa. Caridade é ação. Não, isso não é um exemplo para ninguém, mas é ação. Se você não faz nada, fica complicado. Se você não vai, não é, no familiar e não pede desculpas, se for o caso, ou não o trata bem, como é que a gente vai querer sair de casa e tratar bem os outros? É uma coisa que a pessoa sente que não é verdadeira. Porque se com aquele que a gente convive não tem essa empatia, como é que a gente vai fazer para... Porque, claro, a grama da casa do vizinho sempre é mais verde. A galinha dele, para quem os tenha, sempre é mais gorda. Não é verdade? É ali dentro que começa este exercício do amor. E são os aspectos simples de entender, tanto a caridade material como a caridade moral, até porque a caridade material ela é muito fácil. Difícil de fazer é a caridade que seja descompromissada e que não seja material e que seja de caráter moral. Ela, inclusive, é a mais simples, porque não custa nada de material. Então, todos nós temos, não é, um tesouro para entregar para o outro, sim ou não? Mas também, por vezes, é a mais difícil, porque exige tolerância e indulgência. E não é aquela intolerância assim, meu Deus, eu não aguento mais que aquela criatura está atravessada na minha garganta. É com essa criatura que a gente tem que usar de caridade. Não é, não é aceitar-lhe os desequilíbrios. Não é aceitar os desequilíbrios ou aplaudi-los, mas é procurar fazer com que aquela pessoa, se ela tenha o equilíbrio adequado, é procurar fazer com aquela pessoa, com o nosso exemplo e, por vezes, com o nosso sacrifício, que ela tome um direcionamento um pouco melhor nesta existência. Porque, às vezes, a criatura não atinge nem 50% nessa existência, mas se nós não fizermos absolutamente nada, ele sai cru daqui para continuar na sua condição no plano espiritual e reencarnar da mesma maneira. Exemplo simplório. Dar educação é mandatório para nós quando temos a responsabilidade não só sobre nós mesmos, mas para o semelhante. Por que isso? Porque se nós suprimimos a educação da criatura através do nosso exemplo, por menores que eles sejam, mas dos bons exemplos, esta criatura poderá sair desta existência tal qual como entrou, com pequenas variações. Dando continuidade na condição da dimensão espiritual, que a natureza não dá salto e ninguém muda, né, seu caráter, sua maneira de ser, porque está fora do corpo, porque se assim fosse, quando nós dormimos, né, nós repousamos e nos desdobramos da organização fisiológica, nós voltaríamos no outro dia muito melhores, ou por que não dizer, muito piores. Não é? Ou seja, isso não acontece, porque não existem processos onde a natureza vá, não é, nos agredir nos nossos pontos de vista, na nossa maneira de encarar a vida. Ora, se não nada fazemos, o indivíduo fica na dimensão espiritual, por vezes, mantendo a mesma estrutura mental e reencarna tal qual estava na existência anterior. Então, não perder esta oportunidade de exercitar amor, de exercitar a caridade para aquele, seja nos pequenos momentos, nos pequenos gestos, para que ele seja tocado por um ponto positivo da nossa atitude, é exatamente não perder a oportunidade de ser útil para nós mesmos e útil para o semelhante. Então, não percamos essa oportunidade. Ao indivíduo que se mostre agressivo, que queira dividir o lixo dele por vezes, que ele carrega no carro dele para transferir para o nosso, né? Não tomemos uma atitude de semelhança. Esse é o ponto.
hajamos com sabedoria, procurando o equilíbrio. Ore, por isso que Jesus vai dizer, ore por aquele que vos calunia e vos persegue. Se neste grau ele nos orienta a oração, imagina por aquele que a gente nem sequer contato tem com aquela criatura, por não saber, né, de quem se trata, inclusive. Vamos então dar uma olhadinha no que os Espíritos nos recomendam nas suas instruções. O primeiro dele, nesse capítulo, é Adolfo, que foi bispo de Argel, e viveu no período de 1850 a 1856 e que fala sobre a beneficência. Vale a pena nós darmos uma lida em alguns pontos da sua mensagem, porque é simples e extremamente objetiva, porque espírito mentor, superior, etc., ele não fica rebuscando as coisas. Ele é objetivo com simplicidade, para as nossas reflexões e para o nosso aprendizado se tornar, inclusive, muito mais fácil. Diz ele o seguinte: logo, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Já imaginou que beleza? Criaturas, por vezes, que o fato delas chegarem num local, ela muda a vibração ambiente e as pessoas mostram sorriso sem ter do porquê. Eu me recordo várias vezes que Chico, nos eventos que nós promovíamos, quando ele chegava, muitas pessoas mantinham um ar de sorriso e de alegria pelo contágio da vibração de felicidade e de amor que aquela criatura transmitia. O mesmo se dava com Madre Teresa, que era de Calcutá, com Irmã Dulce na Bahia, entre tantos outros que por vezes a mídia não destaca e que por vezes resida com você, se não for você mesmo, você mesma que tem esta oportunidade de fazer as outras pessoas felizes com uma atitude positiva na tua vida. Não é tapar o sol com a peneira, não é viver utopicamente, fantasiosamente, mas é colocar, assimilar um pouco, o mínimo que seja, do Evangelho do Cristo na própria vida. Caridade, diz ele, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Michel, em Bordeaux, em 1862, vai falar sobre a piedade. São vários mentores que vão trazer mensagens sobre o assunto. Ele diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Continua ele: grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Continua as mensagens com os órfãos através de um espírito familiar em Paris, em 1860, que ele nos diz o seguinte: quem agrada a uma criança órfã, agrada a Deus, pois ajudar a uma pequena criatura abandonada mostra que compreendemos e praticamos sua lei de amor e caridade e estamos no caminho certo. Deus permite que haja órfãos. Esta é uma condição que está adaptado para a época, esta colocação dele. Deus permite que haja, óbvio, Jesus vai dizer assim: não cai uma folha de uma árvore e um fio do teu cabelo, da tua cabeça, se você os tiver, evidentemente, sem que Deus o saiba, não é verdade? E Deus sabe de todos os meus que fugiram de um dia para o outro. Mas o fato é que ele, para incentivar-nos a servir-lhes de paz,
Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. E isto não é uma condição da criatura não ter os pais. Não é apenas isso. Nós temos que estender, porque muitas criaturas têm os pais e a família e vivem literalmente abandonadas dentro do próprio lar, sendo terceirizadas para outras pessoas que apenas são profissionais e que não têm a responsabilidade da educação. Por vezes transferidas, né, a exigência de transferir para pessoas dentro de uma unidade escolar para que eduque os filhos, porque educar dá trabalho. Não é? Educar dá trabalho. E, evidentemente, de quem é a responsabilidade? Não é daquele que se coloca como profissional para dar instrução e intelectualidade. Mas a educação, como nós sabemos, não é? Naqueles jargões comuns no Brasil, vem do berço, ou seja, é dentro de casa. E do 0 aos 7 anos educou, educou. Se não educou, administre o monstrinho depois desta faixa etária. Salvo se alguém aqui tem como filho ou filha Madre Teresa reencarnada, Irmã Dulce, Chico Xavier, João Paulo II, Masaharu Taniguchi. Se alguém tiver, não precisa fazer nada, porque isso aí, se a gente fizer, pode até estragar. Mas como não tem, é bom que nós possamos dar foco nessa situação. E não nos preocupar naquilo que estamos fazendo com esse tipo de situação, benefícios que são pagos pela ingratidão. Através da mensagem deste guia protetor, em Sens, em 1862, que ele nos diz o seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Ou seja, é absurdo, mas existem criaturas que chegam a esse tipo de colocação. Cansei de ser bom. Uau! Ou assim, ou ainda outra que complementa isso assim: eu ainda perco a paciência com você. Não se preocupe, porque você não perde aquilo que você não tem. E se você é bom, você não cansa de fazer o bem. Porque, na realidade, nós estamos fazendo o quê? Exercitando esses potenciais e sendo felizes pelo simples fato de exercitá-los. Não é mais... Às vezes nós encontramos, e pode ser o meu exemplo, sem querer ser autobiográfico e não querer ser exemplo para ninguém, mas quando nós chegamos à casa espírita, nós viemos em uma família católica praticante. Para desespero de mamãe, que achou que nós estávamos completamente alienados, ou seja, na palavra comum, loucos. Se você vai ficar louco, eu disse assim, mais, mamãe. Ele disse, vai ficar, se agora é que você vai ficar. E eu ainda tive a capacidade de desvirtuar um primo meu, levando-o para as fileiras espíritas, que foi um desastre na família. Né? Católicos praticantes, eu inclusive. Mas muito jovem, não conseguia encontrar respostas, fui para a doutrina espírita. Num primeiro momento, o que movimentou? Disse assim, se eu começar a fazer alguma coisa por alguém, eu vou ficar assim com os homens lá de cima. Vai ser um negócio. Se eu sair do corpo, eu já vou chegar na porta do nosso lar com André Luiz me esperando. Dizer, Humberto, que bom que você chegou. Eu vou arrasar no nosso lar. O que me movimentava numa adolescência, juventude mal informada, sem me envolver no estudo, me movimentava alguns aspectos de interesse imediato, como se fosse fazendo troca. Chega um determinado momento que nós fazemos por prazer, não é verdade? Estudamos por prazer, né? Temos prazer em estar na atividade. Por isso que dissemos logo a princípio, tem maior presente para um aniversariante do que estar reunido em nome de Jesus? Pode ser que as pessoas, né, que nos ouçam podem achar que esse sujeito não deve faltar um parafuso, né, a menos na cachola.
Mas isso depende daquilo que te faz feliz, na verdade. Você está aqui neste sábado de manhã, né, ensolarado, etc. Por quê? Porque você tem um motivo, como eu também. Nós cansamos da mesmice, de um simples repetir reencarnatório automatizado, aonde fazíamos as mesmas coisas dia após dia. Porque reencarnação, o que é uma reencarnação para uma criatura imortal? Um dia, talvez uma hora. Não é verdade? Viveu 100 anos. O que significa? 100 anos para uma criatura que não terá fim. Um dia, uma hora, talvez nem uma hora. Então estamos cansados da repetição automatizante. Por isso nos reunimos em torno de um interesse maior de nós mesmos, na ligação criatura-criador. Com todos os afazeres que nós temos, as atividades e a participação na sociedade. Porque a nossa participação é importante para fazer com que a economia gire, a sociedade se beneficie, etc. Temos que fazer parte do mundo. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo em mensagem específica. Fazer parte do mundo. Mas fazer parte do mundo cada vez mais consciente da participação efetiva, procurando o bem sob todos os aspectos, em todos os lugares, como nós pudermos, dentro das nossas possibilidades. Então, quem busca desta maneira praticar o bem, ou com esses tipos de colocações, é um egoísta crasso, né? Procura fazer algo por orgulho e, na verdade, procura o reconhecimento dos homens, quando Jesus já informara. Não se preocupe com o seu galardão. Né? Faça que a sua mão esquerda não saiba o que faz, a sua mão direita. E São Luís, em Paris, em 1860, fala sobre beneficência exclusiva, que não é pura e simplesmente, não é, ajudar aqueles que nos ajudam. É acertada a pergunta do codificador para ele. A beneficência, quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, não é o benefício só entre aqueles que me agradam, diz a São Luís. Não, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. Esses são os aspectos importantes. E é exatamente nesse particular que Jesus nos chama. Porque Jesus nos conhece. Pelo nome, pelo endereço, pela nossa condição interior, a qual nós, por vezes, sequer temos noção daquilo que está ainda no nosso subconsciente profundo. Ele nos conhece integralmente. E ele vem nos chamando há mais de 2000 anos. Da mesma maneira que ele, quando estava passando próximo a um sicômoro, que esta árvore se chama Figueira Brava, no Brasil. E tinha um cidadão, que era baixinho, que subiu na árvore, que chamava Zaqueu, que era chefe de coletores de impostos na época, visto com maus olhos por ser considerado um indivíduo que se locupletava com o dinheiro dos impostos ou que desviava dinheiro dos impostos ou coisas do gênero, cuja riqueza, segundo os olhos dos outros, sem ter conhecimento do que de fato era uma maneira de, né, se apropriar do dinheiro do governo, o dinheiro do semelhante. Muito bem. E aí Zaqueu, que era pequenininho, quis ver Jesus, que andava cercado por uma multidão, e subiu no sicômoro. Quando sobe no sicômoro, Jesus está passando por baixo e diz: Zaqueu, desce daí, porque esta noite eu vou pernoitar na sua casa. E Zaqueu, há um momento de profunda introspecção e reflexão na condição da sua vida, na sua postura, e ele demonstra uma mudança diante de Jesus, quando já estavam instalados em sua casa, que Jesus vai chegar e dizer: hoje a salvação entrou neste lar. Na realidade, Jesus, tanto quanto Zaqueu, continua nos chamando, por nos conhecer profundamente. É importante o momento em que nós queiramos descer da posição de simples observadores para partilharmos com ele o exercício do bem e da caridade para com o semelhante. Muita paz a todos.
Obrigada. Acho que tem que abaixar um pouquinho, né? Que tá difícil. Antes de passar para